Como é que é, malta? Tudo? Meu nome é Pedro Gomes, bem-vindos ao canal Biker Life. Olá, meu nome é Afonso Gomes e bem-vindo ao canal Biker Life Portugal. E o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos visitar autoclássicos, vamos ver carros antigos e perguntam vocês, o que é que carros antigos têm a ver com este canal? Pá, depois de apresentar bicicletas elétricas já vale tudo. Por isso, subscrevam o canal, ok? Deixem já like no vídeo e... Já sabem, volta para a estrada. Pronto, como eu vos tinha dito, este canal dá para encaixar tudo e nada como encaixar aqui ao lado da Ferrari. Mas o que é que eu vim cá ver sobretudo? Não foi propriamente ver carros, porque eu gosto de carros, gosto de os ver, sei conduzi-los mal e ainda percebo muito menos deles. De motas, percebo só de ferros, de baggers, de choppers. Fora isso, o que é que eu vim cá fazer? Vim visitar uma marca americana fundada em 1901, a marca mais antiga da América, chamada, claro, a Indian Motorcycle. Boas, malta, estamos aqui no concessionário da Motostrada, que é representante da Indian na zona norte de Portugal, e temos aqui o conhecido e célebre Tino, que nos vai falar daqui de alguns modelos, coisa rápida, vocês já conhecem isto tudo, mas nada como vos dar uma chega, uma lembrança, para vocês virem conhecer, pá, quem vem aqui à exposição dos carros, vir ver aqui o concessionário da Indian. E não reparem no pano de fundo que temos, porque daqui para ali temos considerado ali por das motas, por isso não olhem para que está ali pano de fundo, ok? Vamos começar aqui por os FTRs. Pá, nós só trouxemos duas séries limitadas, também já são conhecidas, também já conheces bem. Esta é uma Super Hooligan, que é a última versão a sair da FTR, uma edição limitada, com suspensão Öhlins, com travões Brembo, cheia de tecnologia, escapa Krapovic, controle de tração, anti-cavalo, anti-égua, como já é conhecido nos modelos de topo de gama da FTR. Tem alguns pormenores que depois se podem ver, e quem quiser fica desde já convidado a ir ao concessionário para ver de perto estes pequenozinhos pormenores, para os apés. Eu esta moto, gravei um vídeo com esta moto, não é com esta, mas uma igual a esta, que me emprestaram, ainda não saiu no canal, mas vai sair, e eu notei na condução um motor muito mais suave, só tenho um problema a apontar, opá, que não é problema, eu vejo que sou uma pessoa grande e o pé também, o seletor acho muito curto. Pronto, Pá, acho muito curto. O seletor, atenção que esse seletor tem afinação. É bonito, não é? Mas é uma coisa... O seletor tem afinação, também pode ter a ver com isso, estar afinado para a pessoa, para o dono da moto. Eu também venho de uma moto com patelas, não é? Com plataformas, para uma coisa destas. Exatamente, mas tirando isso, um dos pormenores desta moto é precisamente o pousapés, que é extremamente bonito, maquinado, como podes ver. Pá, tem alguns pormenores em carbono, não tanto aqui como a nossa 100%, que esta aqui será uma versão também exclusiva, mas com todos os componentes em carbono, desde a coque do banco, tampas de filtro de ar, coque, paralamas. Tem mais um ou outro apontamento também exclusivo, também vem com escapa a Krapovic, pá, e com toda aquela tecnologia, como já falei, da Roland Sands. Pá, depois, entretanto, temos aqui também este modelo, pá, que há quem goste muito e há quem goste mais clássico. Exatamente, gosto bastante continua a moto. manter as linhas. Neste momento deve ser a Indian que continua a manter as linhas mais vintage, digamos assim, do conceito, paralamas grande, cromados. Pá, é uma moto já com chassi em alumínio, monoamortecedor Fox, regulável. Pá, já vem completamente equipada, conforme podes ver, já com banco de pendura, com pousapés traseiros, Sim. com vidro de pôr e tirar de forma fácil, faróis auxiliares, pá, motor 1.9. Tem uma ótica muito bonita na Exatamente, frente, um ar mais alongado. E este ano vem com esta cor mais vintage, digamos assim, beige e castanho. Pá, depois, entretanto, entramos aqui na nossa gama nova. Esta é uma Sport Scout, uma Scout 1200, pá, que mantém ali... Que a malta pode ver a apresentação quando fomos a Munique. Exatamente. Apresentar os modelos. Pá, já existe aqui no concessionário do Porto, já estão disponíveis três modelos, não é? Temos mais, já temos ali a Bobber também, a única que ainda não temos disponível é a Super Scout. Está quase tudo. Temos a gama praticamente toda disponível, temos inclusive uma
uma Sport Scout para test drive, com desde já convidados quem quiser aparecer para experimentar a Essa é de princesa. fazer o vídeo a testar a moto. Pá, isto basicamente, elas até à primeira vista parecem exatamente iguais ao modelo anterior, mas há aqui algumas diferenças grandes. Pá, o motor passou a ser 1250, pá, nota-se até no próprio funcionamento que é uma moto com mais power ainda. Eu acho que são diferentes, não é assim, pá, até o próprio desenho do quadro, o próprio as linhas do depósito, o próprio amortecedor, é um bocado diferente. E o próprio desenho do motor, não é? Não tem nada a ver. Mudou completamente. Pá, o quadro agora é em aço, pá, que até em termos de conforto até melhorou aqui alguma coisa, que o aço cede um bocadinho em relação ao chassis em alumínio. Pá, acho que, na minha humilde opinião, acho que ainda está melhor do que a versão anterior. Sim. Pá, pois, entretanto, temos aqui, no meu ponto de vista, o Ex-Libris da gama Scout, que é a 101. Pá, esta Scout vem com um bocadinho mais de potência do que todo o resto da família, tem 110 cavalos. Pá, a grande novidade neste modelo é que já vem com 2 travões Brembo, que faz alguma falta, como é óbvio, que as motos até se mexem bem. Vem com a suspensão invertida, suspensão de botija na traseira. Pá, só existe em topo de gama. Quando quero dizer em topo de gama, a Scout agora já tem a possibilidade de vir com controle de tração, modos de condução, neste caso específico já vem com painel touch que funciona com luva, inclusive, já com emparelhamento com telemóvel e com GPS. É uma também. moto mais requintada, não é? Exatamente. É a gama mais premium da Scout. Pá, depois, entretanto, em relação à gama Chief, trouxemos estas duas Sport Chief. Esta está completamente original, pá, também já é conhecido de grande parte dos amantes da Indian, digamos assim. Pá, esta é uma evolução esta é bem bonita, a cor. É uma evolução da gama Shift, digamos assim. Opa, é um bocadinho à semelhança da 101, é a única versão que vem com fox traseiro, com suspensão invertida à frente, com dupla travagem Brembo, painel touch com GPS e com modos de condução também. Esta versão não vem com controle de tração nem com corner ABS. Depois trouxemos aqui a nossa princesa de serviço, que já está um bocadinho aprimorada, com um escapezinho de válvula 2 em 1, risers mais altos, um vidro mais alto, e é uma das motos que vocês também podem experimentar. Sim. E esta deve ter um barulho espetacular, com esses escapes, um 2 em 1. Tem sim, sim. Agora vamos cometer aqui uma pequena ilegalidade e ouvir o barulho desta moto. Nós só fazemos isto contigo. Só comigo. Cliente premium. Ui! Aí! Agora vamos filmar. Ui! Não sei se dá para ouvir. Vamos chegar mais para trás. Não sei se deu para ouvir, opa, que brutalidade! Pai, para terminar, o que nós temos aqui é a super exclusiva Challenger Elite. Isto é a Elite de 2023. As Elites são sempre conhecidas como sendo o topo de gama de qualquer... Cada ano uma cor diferente e uma upgrade diferente à moto. A grande diferença normalmente das Elites para o comum da gama tem a ver com, essencialmente, grande parte dos acessórios que estão disponíveis em catálogo já vêm na moto. Neste caso específico, o que chama mais a atenção até da geração da Challenge nesta altura é a cor ultra exclusiva só deste modelo. Depois vem com um guiador diferente, vem com um vidro diferente, tem uma cor de motor que só vem neste modelo, já vem com as colunas nas malas, com powerband de série. Sim. É a única Challenger que vem já com a suspensão eletrónica traseira, exatamente igual à da Pursuit. E esta já traz os punhos aquecidos? Já traz punhos aquecidos também. O banco também O banco não. O banco não é. Só na Pursuit. O banco é na Pursuit, exatamente. A única coisa que ela traz equivalente à Pursuit é precisamente a suspensão. Traz os faróis auxiliares. Traz faróis auxiliares e traz uma jante também exclusiva, maquinada à frente. Sim. Pronto, meus amigos, olha, viram aqui, isto parece uma fábrica de doces, é vir que isto... Eles vendem tudo, vendem tudo. Até o Pedro, se quiserem. Eu também vou. Bem, agora vamos aos carros, que eu não percebo nada. Se eu vos der alguma informação é porque li, porque não percebo nada. Secção de Porsches. Olha, temos ali os novos. Assim, mas eu gosto mais a nível de desenho. Pá, nota-se bastante a evolução da mão de quem desenha. Olha lá, estes são
E isto é de outro mundo. Eu sei, Stop. eu vou dizer mais, isto aqui é o 911 Turbo, ok, que evoluiu desde 1974 a 2024. Como é que eu sei? Porque está a aqui dizer escrito. 50 anos, foi, já passou tanto tempo. Bem, e agora temos, se calhar, uma das marcas mais icónicas, que é Aston Martin. Que apresenta aqui, mas eu sou-vos muito sinceros, entre esta gama nova E a antiga, prefiro a antiga. e esta gama antiga, olha lá, Eu estes são bonitos, não são? Sim, prefiro lá, a gama frente. antiga do que a nova. Olha isto. Olha a categoria, isto é bonito. Isso é estranho. Aqui temos os Maseratis, com os novos modelos e depois os modelos mais clássicos, que lá está, os mais clássicos, com um desenho muito mais conservador, das óticas, É muito estes antigo. alerões, é motor atrás. Isto é tudo carros de tração traseira. Eu acho que este é da frente, digo eu não percebo nada disso. A malta que perceba de carros que me diga, que eu nem conheço estes modelos. É um carro. É um carro. Tá. Andava fácil nisto, andava. Olha este aqui. Não, Olha bem este. Este é muito recente, fogo. Este é modelo novo. Este é deste ano. Ó, Não dá para ti. É muito pequeno. este é pequeno? Não dá para ti. Não dá para mim? Não. É muito. Agora vamos a um que eu domino bem, que conheço bem a marca, é Bentley, que eu tenho alguns desenhado em canecas. Sério? Não. A sério? Podias ter. Não, mas não tenho. Ah. Olha lá, isto... Olha a câmara. Isto tem uma câmara aqui. Tem? Nada escondido. Não, então os outros carros também têm para estacionar. Eu acho que o Tesla tem a câmara mais escondida do que isto. Isto só está. A Bentley só está aqui com 3 carros, só. Também E depois temos aqui Ferrari novo. a marca do Cavalinho, que também trouxe Iha! 4 carros. Gosto desses, sem tesadilha. Mas isto não seria Ok. para mostrar carros Antigos? clássicos? Não, Digo eu, assim de Pera, repente. não, pera. Agora o que é que temos aqui? Temos a Mercedes com estes maquinões. Eu até vos dizia os modelos que são, mas vou-vos poupar o pormenor, porque também não faço ideia. Só quer dizer, são bonitos. Olha, este é bonito, o cinza e amarelo. Há uma cor que não combina, mas aqui é giro. É bonito, é? Fica bonita. Depois temos ali as Lamborghinis. Olha lá este, parece uma mesa de bilhar, comprido. Ligaram este, Olha este. ligaram aquele. Ligaram há um bocado, estava ligado, estava. Sim, deu um gás. Olha, este eu sei que é o SLR McLaren. E porquê é que eu sei? Porque li ali. Tá, Olha é este. um. Estes carros são todos carros fixos para gajos grandes, não é? Isto é o chamado carro do midget. Este sim, isto era um carro que eu já me via dentro dele. Jesus, Categoria. é grande isto. Este é. Pois temos Este é um canhão. Olha, põe-te lá à beira da roda. Oh, que top. E temos mais uma das supermarcas com 3 carros que eles trouxeram. A famosa Lamborghini. Com o touro à frente, como sempre. Esta é a marca que tem o tourozinho na frente. Eles tinham aqui espaço para mais, mas não dava para meter mais um carrito, dava. Dá para pôr pelo menos 4 aqui. Ó, E, este já não gosto tanto. não, Este já não acho tanta piada. prefiro aquele. Já não acho tanta piada. Os desportivos são melhores. Agora, temos aqui a Range Rover, também com 3 modelos de Jeeps e Jeeps, não é? Um Jeep Sim. mais alto e este mais... Jeep, de Jeep. O Velar. Este já gosto deste, isto é fixe. Este era carro para mim. Carro alto, grande, E é giro. tipo... Mas gostas do teu? Gostas? Sim, gosto, mas... Olha, podemos vir aqui a tentar comer. Deixa eu ver se eles dão comida. Achas? E agora, numa exposição de carros, que já é estranho termos motas, não é? Temos um avião. Olha que fixe.
E agora na gama dos supercarros, para terminar, o que é que temos, Afonso? Porsche. Temos a Porsche, com modelos Este não dá para ti também. Pequenino. espetaculares. Este não O dá GT3, este é o GT4 RS. Como é que estás a perceber tu? Estás a ler, não E estás? como é que eu sei? Diz ele, não estou a ler nada, eu estudei antes de vir para aqui. Já sabes que eu não percebo nada de carros. Já posso estacionar, é o que é? Este é bonito, pá. Este aqui... Este já dá para ti. Este eu andava com ele. E já entravas. Uma Can 4. Não é tipo este. Uma Can Não é 4. tipo este que não entras. Sim, este é uma coisa também... Agora vou-vos fazer aqui uma passagem rápida de alguns modelos. Bem, o que eu vou tentar fazer é, não vou gravar os carros todos, não é? Vou gravar só aqueles que me chamam mais a atenção, Tipo este. nomeadamente isto aqui, que é uma coisa espetacular. Esse é mais ao teu tamanho. Ei! Porquê Isso que é tem uma aqui uma coisa- bolsa? Porquê que tem aqui uma bolsa aqui dentro? E aqui temos o interior, olha lá este detalhe todo. Bem, estamos a olhar aqui para um Porsche, qual é que é, sabes? 356A. Olha, um Porsche 356A. E como é que a gente sabe? Porque ele domina bastante isso. Olha, este é bem bonito, olha lá por dentro. Mas é antigo. É antigo? Pois, a ideia, nós estamos numa cena clássica. Olha lá, olha este, olha este. Olha nós, eu e tu a passearmos um de cada lado. Olha que top. Olha os interiores, tão espetaculares que são. Muito, muito fixe. Isto é muito bonito. Tem um detalhe, um desenho. Olha lá. E depois temos aqui um carocha, ou como se diz no Brasil, um Fusca, que é espetacular. Que era de antigo. Gostava de ter um carro destes, gostava. A sério? Olha que pinta, gostava. Está todo sujo. Este carro isto é para recuperar. E aqui mais um clássico, e perguntam a vocês, que carro é este? Não faça mais pálida ideia. É um carro bonito, é a única coisa que consigo dizer, é porque estava aqui a tentar ver alguma coisa. É um Citroën, olha. Está aqui um Citroën, só... Ai, olha este escape, que brutal. Olha. Isso é um escape? É. Parece uma pata. É, parece uma pata virada para baixo. E aqui, julgo eu que será mais um Citroën, desta vez um táxi, e está decorado como se fosse... É o Prestige. É um prestígio. Realmente, isto deve dizer muito a quem percebe disto, porque Citroën. eu não percebo nada disto. Olha, o escape deste é diferente. Não, e assim, parece um Isto aspirador. já era um segmento de prestígio, com uma decoração interior se calhar um bocadinho melhor, mas a nível de carro é espetacular. Espera, é aquilo que eu vos tinha dito, isto está completamente cheio de carros, vou ver se vos consigo mostrar. Fazer um... Isto é um 360 feito com o meu drone de braços. Era aquilo que eu vos tinha dito, isto está completamente cheio de carros e não vou filmar todos, a malta que tenha curiosidade, que dê cá um saltinho, vou ver se consigo publicar este vídeo ainda em tempo útil, mas tem aqui muita coisa, os MGs, estes são muito, muito nice também. É o que eu digo, isto era fixe, era fazer a visita, os Fords, era fixe, era fazer a visita com quem percebe disto. Olha lá. Isto é um Bentley. Que grandalhão. Como é que sabes? Tu liste? Não, este não li. Tem a marca. Os Mercedes, mais os Mercedes antigos. Isto é giro. Olha lá. Eu juro que gostava de ter um carro destes. Deixa-me sair de trabalho. Queima muita gasolina, mas eu adorava ter um carro destes. E aqui temos, olha que espetacular. Que top. Esqueci-me de dizer que era a Jaguar. Olha lá, que espetacular. O carro com o motor fora. E aqui temos uma Ural numa versão sidecar, bem bonita. Olha, bem estimadinha. Olha a categoria. Que eu digo, dou bem mais valor às motos e conheço os motores, só de olhar para elas já as conheço mais do que eu conheço os carros. Isto é muito bonita, muito mesmo bonita. Eu gosto é destes. Sabem porque é que eu gosto destes? Faz-me sempre lembrar aquelas corridas que eles faziam nestes carros. Faz-me sempre viajar um bocadinho para o passado. Olha lá.
Eles corriam nisto, nestas coisas. Corriam nisto. Até parece impossível. Não havia airbags, não havia nada. Se eles batendo, morriam. Aqui atrás levava combustível, que é o sítio para meter combustível. Estamos a dar E por incrível que pareça, há aqui um carro que eu olhei e conheci logo, que é este Oldsmobile. Opá, estes são daquelas referências. E o engraçado é que é matrícula portuguesa. Olha lá o tamanho. Olha, eu peito lá à frente do carro, só para ver a dimensão da frente disso. É uma coisa... Isto é só para fazer escala, pode-se mexer, que isto é um vídeo. Olha lá a escala disto. É uma coisa... Estás a ver? Aqui era uma mala boa, para quê? Para levar cadáveres. Matavas alguém e mala com eles. Educar as crianças logo de início. Aqui mais um MG, desta vez vermelho e creme. Pá, muito bem estimado. Eu acho que estes carros não devem andar raramente. O pessoal deve haver... Pá, claro, há encontros da malta dos clássicos e deve rolar com isto 2 ou 3 vezes por ano. É muito bonito. E mais um carro que nos transporta para o mundo da fantasia, que é, pá, este Corvette. Este Corvette é simplesmente lindo. Olhem lá este azul. Eu não sei se a GoPro apanha. Olhem lá. Este é muito bonito. E diz ali que é o 427. Deve ser o motor. Olha lá que espetacular. Este é mesmo muito bonito. Fogo. Bem, e depois temos todo este espaço. Bem, não vou voltar a falar bem, agora passa para este lado. Não vou estar a falar destes carros todos porque não tem grande interesse, não é? Tem para aqui muito carro. Quem falta aqui é o Sr. Pedro Rocha, mais conhecido por Pastilhas. Esse sim, eu fazia aqui uma visita guiada, bem feita, a explicarem-me aqui os carros mais interessantes, porque eu não percebo nada disto. E aqui mais uma Indian. O tamanho do motor. Pronto, e agora estamos numa parte da feira, que o que é que tem? Tem já muita quinquilharia à venda, placas decorativas, bonecos, é uma parte bastante engraçada. Continua a ter carros, algumas motas daquele lado, eu curtia ter uns sinais daqueles, ei, cenas espetaculares. Vou fazer só aqui uma passagem rápida por isto. Lá, muita coisa, mais umas bicicletas, olha uma bicicleta com motor com 2 lugares. Top. Oh, é do Freddy Beat. É este, é. Que mouse. Não tocar, nós já estivemos aqui nesta loja. E no Freddy. Lembras-te desta? Freddy Vintage. Tem aí um vídeo qualquer aí no canal a falar de ter ido à loja e vimos lá, olha que espetáculo, olha, isto é que era brutal. Para a nossa sala, o que é que a gente punha? Punhamos isto, enchíamos isto com cerveja fresca. Quando tu quiseres, pegavas naquilo. E a mangueira, punhamos para o copo, pau, estava top. Ou então podemos levar este Spider-Man para ti. Não queres levá-lo? Eu não tenho os olhos pretos, o que é isto? Outra das minhas paixões, espera lá. Estes são bonitos, são. Isso é fixe. E aqueles reclames. Uma das outras minhas paixões, o que é que eu adoro? Vou-vos mostrar. São estes rádios old school. É espetacular. Adoro isto. Olha lá, a jukebox. Isto é imitação. Isto já são daquelas de plástico. Espetacular. Temos aqui umas lambretas. Mais uns jeeps old school. E depois malta que arranjou aqui cenas da GNR. Não é malta que arranjou, é a mesma GNR que está aqui. Filho, fala baixinho que a polícia está aí, ainda te leva de saco. Eles me conhecem, de andar nas ciclovias com mota, vou já. Olha lá, mais umas coisas engraçadas. Olha o palhaço do McDonald's. Olha, o palhaço da engorda. Quem come fica gordo. Mario. Olha o índio, este veio dos Estados Unidos. Olha lá. Sobreviveu. Super Mario. Aqui uns Mickey. Uns pega-monstros de madeira. Olha, este pareces tu.
Não, isto és tu, quando fizeste o IFU. E agora temos aqui numa parte do pavilhão em que se vende peças, possivelmente para modelos já bastante descontinuados, e continuamos aqui com carros mega engraçados. Este nunca vou sair da moto. Eu curtia ter um carro de 22 mil, isto é um Ford 1929. O que é que eu fazia aqui? Eu pegava neste carro, ok? Melhorava-lhe a suspensão, metia-lhe o motor de um Porsche, ou então fazia um estilo hot rod, tirava-lhe estas coisas fora, tudo o que é laterais, cortava-lhe ali o teto para rebaixar, punha o coladinho ao chão, também era uma cena engraçada. Pronto, aqui temos uma zona que eu não me percebo dizer para que é isto, a malta que não coube lá dentro e puseram-nos aqui deste lado. É espetacular isto. Malta, aconselho-vos a vir visitar, realmente, eu vou ver se consigo lançar o vídeo a tempo e horas para vocês ficarem com um bocadinho de curiosidade. Eu todos os anos venho, mas não costumo filmar, porquê? Porque é carros e não entra bem no canal, mas como comecei a gravar bicicletas elétricas, chás, para o Paulo conseguir dormir, cervejas, por aí fora, porque se entrar carros também não vai fazer grande diferença, que vocês vão curtir e vão gostar de ver. Por isso, malta, fiquem por aí que eu já venho. Até para a semana. E já sabem, aquele beijinho especial à prima.